do versículo 3 em diante. Na verdade, eu vou ter que ler o capítulo todo para você entender o que eu vou falar aqui. Deus gerou, eu vou ler o texto, eu quero que você preste bem atenção. Vai ser uma palavra para a família e depois, ao mesmo tempo, nós vamos puxar algumas coisas para o casal, tá? Então fique ligado nisso, em nome de Jesus. Diz assim a palavra: e puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, em saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, segurou-a porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até os dias de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os levaram a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingindo de um éfode de linho. Assim subindo levaram Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa, e voltando Davi para abençoar, olha só, Davi abençoou o povo, a casa das pessoas, o povo, as famílias. Depois ele voltou para abençoar a sua casa. Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se com Davi e disse: como honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia de sua morte. Sinistra. Curva sua cabeça, você vai entender o que eu vou falar aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que tu venhas abrir os ouvidos espirituais do teu povo, que tu venhas, oh meu Deus, em nome de Jesus,
trabalhar no coração de cada um. Me usa como instrumento. Pai, através da tua palavra, fala ao teu povo dessa noite. Espírito Santo, tu tens o principal lugar aqui. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A gente vê aqui um momento de muita alegria para Davi. Davi se alegrou. Davi, ele sonhava com esse momento, levar a arca para Jerusalém. Tudo que Davi queria era levar a arca, e ele cometeu erros nesse transporte, porque segundo a lei dos judeus, ele quebrou vários, se você quiser ler em Números capítulo 4, você vai ver lá como deveria ser transportar a arca de Deus, a presença do Senhor, e chegou um momento que ele falou: como virá a minha arca do Senhor? Como virá? O que ele fez? Temeu o momento. Uzá morreu. Ele pegou a arca devido ao temor e colocou na casa de Obed-edom. E a Bíblia fala que Obed-edom foi abençoado por amor à arca de Deus. Depois de 3 meses ele frutificou, e Davi sentiu ali um sinal de Deus. Foi lá, pegou a arca com grande alegria, e ele foi levando aquilo que aconteceu na casa de Obed-edom. Presta atenção, ele falou que aconteceu na casa de Obed-edom. Levou para a cidade, o povo foi abençoado. Depois ele foi levar para a sua casa para abençoar. Primeira coisa que eu queria falar às famílias: quando ele levou para abençoar as famílias de Israel, a casa de Jerusalém, o povo, a Bíblia fala, se você ler bem, isso Deus gerou no meu coração, isso eu quero que você leve para a sua família. 6 itens aí que é importante para que a presença de Deus seja levada para a sua casa. 6 coisas que Davi fez, e ele prestou bem atenção depois do temor. E a gente vai falar desses 3 pontos. Amém ou não amém? 6 pontos: obediência e sacrifício, orientação e ação, adoração e tempo. Ele precisou de cumprir certas coisas para que a bênção chegasse. Eu queria falar de cada item desse, que nós podemos trazer para a nossa vida, para nós sermos abençoados na nossa casa, para que a presença de Deus seja levada. Amém? Então presta atenção nisso. E nós muitas vezes falhamos. Davi, ele entendeu que não era só adorar, tinha mais coisa para fazer. Tinha mais coisas. Porque a Bíblia fala no início, quando Uzá morreu, ele só dançava e pulava, e estava alegre. Depois ele viu que ele tinha que ter formas de você, aleluia, caminhar com Deus e receber a bênção. 6 coisas que nós podemos aprender com isso. 6 itens importantes, trazendo para o dia de hoje. Primeiro item está no versículo 11. Diz assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Primeira coisa é o tempo. Tempo de Deus. Escuta uma coisa. Eu coloquei algumas coisas aqui. Existe o tempo certo de Deus para realizar todas as coisas na tua vida e na sua família. Não é no seu tempo, não é da forma como você quer. Você tem que, aleluia, agradecer pelo tempo que Deus te dá. Isso é o Cronos. Mas você tem que temer o Kairos. Você tem que andar no Cronos sabendo que o Kairos existe. Existe o tempo dos homens e o tempo de Deus, para Ele realizar as coisas. Não pode ser de qualquer jeito, segundo a sua vontade nem a minha. A pior coisa que tem para um ser humano é querer colocar o Kairos de Deus nas decisões de Deus. Aliás, colocar o Cronos de Deus em suas decisões. Nas decisões de Deus. Eu pego o meu tempo e quero que Deus aceite isso. Ele tem um tempo dele. Ele tem um tempo dele. E Davi, ele entendeu que na primeira caminhada que ele teve com a arca, não é porque ele tinha uma sensação de alegria e uma aparente santidade.
estava agradando o coração de Deus. Não é porque eu estou alegre e demonstro uma certa santidade. Como é que ele iria ter santidade se ele quebrou vários princípios ali? Então, uma aparente santidade, uma alegria, isso não quer dizer que você está adorando a Deus de uma forma perfeita. Uma aparente santidade e uma alegria no momento, não quer dizer que Deus está aceitando a tua adoração. Dali ele temeu, do temor, aleluia, ele começou a obedecer algumas coisas. Você está me entendendo aqui? Até aqui? Porque sensação de alegria e sensação de santidade, aparente santidade, sem temor, Deus rejeita. Foi o que aconteceu com Uzá. Então, presta atenção, espera o tempo de Deus. Muitas pessoas estão errando porque eles estão querendo apressar as coisas, a fazer do seu jeito, e acaba você pensando que está agradando a Deus a caminhos de morte. Nem tudo que você reluz é ouro para Deus. Saiba a trabalhar com o Kairos de Deus. Tema o Kairos de Deus. Viva o Kairos de Deus na sua vida. Saiba andar no Cronos, obedecendo o Kairos. Saiba andar no Cronos, do tempo dos homens, aleluia, temendo o Kairos de Deus, sabendo o momento, respeitando. Davi respeitou. No momento ele acordou, o temor, ele parou e pensou. E aonde a arca entrou, aleluia, devido ao temor, aleluia, e o respeito gerou amor, e aí Deus abençoou. Versículo 12, a Bíblia fala, e Obed-edom, aleluia, por amor à arca de Deus, foi abençoado. O que eu quero falar para você, era para nesse primeiro momento, seja uma semana que venha durar, seja 2 semanas, 3 meses o tempo de Deus para a tua vida, 4 meses, 1 ano, aleluia, faça tudo certinho, e a tua família vai ser abençoada. Espera o tempo de Deus e viva Ele. Não fura processo, não acelera, não faça do seu jeito. Deus tem o tempo dele, você não pode mudar isso. Se Ele estabeleceu um tempo para você fazer as coisas, quem é você para mudar? Foi o que eles fizeram, tinha um processo, tinha um jeito, tinha uma forma. Eles pegaram, simplesmente fizeram do jeito dele. Vou trabalhar no meu tempo, do meu jeito. E isso é um problema na sua vida, dentro das igrejas, dentro de famílias. Espera o tempo de Deus. Saiba trabalhar com a sua família no tempo de Deus, para a sua família ser abençoada. Deus tem uma porção dobrada para você, para a sua família, para a tua casa. Aleluia, não apressa algumas coisas que Deus está trabalhando no teu filho, não apressa algumas coisas que Deus está trabalhando, aleluia, na sua esposa, no seu esposo. Vai buscar a presença de Deus, espera nele. Porque eu vejo pessoas se precipitando em atitudes, se precipitando em falas, se precipitando em atitudes, e pode ser caminho de morte. Porque o tempo de Deus, só Ele pode administrar e reger, não você e eu. Amém ou não amém? Primeira coisa, o tempo. Saiba trabalhar no tempo, com a sua família e com as suas coisas. Eu sei que às vezes bate um desespero, um nervosismo por coisas que possam estar acontecendo. Primeira coisa que a gente faz é tomar uma atitude impensada. Existe um tempo para a sua vida e para a sua família, e quem recebe dá um glória a Deus. Aleluia, tua família vai ser abençoada, você é filho de Deus, e Deus tem cuidado com ela. Em nome de Jesus. Senão você passa à frente de Deus. Deus você não tem seu tempo para agir. E sabe quem acaba agindo? Você. Ele não está nisso não. Você passou à frente dele, ele ficou parado, ficou vendo. Uzá foi lá e tocou, pum, morreu. Passou à frente de Deus. Deus tem um tempo determinado para cada um, e quem recebe para a tua casa também, em nome de Jesus. Não quer dizer que a família do fulano aconteceu e a sua não. Isso não quer dizer que Deus não está agindo. Amém ou não amém? Deus tem um propósito com cada um, em nome de Jesus. Primeiro item. Segundo item, obediência e sacrifício. Para eu andar com a minha família, eu tenho que obedecer e sacrificar. Amado, não tem jeito. Se você quer obedecer a palavra de Deus,
vai exigir o eu de você, vai exigir o sacrifício. Uma coisa tem que ter ligada com a outra. Não tem como você obedecer a Deus sem que você sacrifique. No mínimo você vai ter que sacrificar os teus achismos e o teu eu, por amor à palavra de Deus. Não tem como. Eu vou obedecer o que a Bíblia fala. Vai doer na tua carne, você vai ter que abrir mão de você. Então, se eu quero que a minha família seja saudável, eu tenho que abrir a mão de mim. Eu tenho que obedecer o que Deus fala, e eu tenho que saber sacrificar. Presta atenção, como eu estava falando aqui, nem sempre sensação de alegria, aparente santidade expressa algo que Deus está se agradando da gente. E nesse momento aqui, o mais importante para Davi naquele momento era obedecer. Davi, ele tinha que entender como se carregava a arca, e ele não obedeceu, ele fez do jeito dele. Mas o versículo 13, presta atenção, o que diz: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiro cevado. Sabe o que Deus está falando para você e para mim? Quando a gente obedece a Deus, Ele recebe o nosso sacrifício. Amado, quando você obedece a Deus de uma forma perfeita, Ele recebe o teu sacrifício de uma forma também de alegria. Davi, ele dava 6 passos, eram 6, não eram 8, sacrificava, Deus aceitava, porque o povo foi abençoado no final. A casa das pessoas foram abençoadas. Ou seja, quando eu obedeço de forma perfeita, aleluia, Deus está recebendo todo o meu sacrifício no altar. Aleluia, se tem filho aqui, dá um glória a Deus. Então, meu amado, entenda, obedeça a palavra de Deus, obedeça a forma como Ele coloca, para Ele receber a tua oferta, teu sacrifício. Por isso que Deus fala até que quando você entrega alguma oferta do altar, tem que ter alegria, senão Ele não recebe. O teu sacrifício não vale de nada se você não obedece de uma forma como você entrega, faz tudo por amor a Deus de uma forma alegre. Sabe por quê, meu amado? Quando você obedece, isso está demonstrando temor, e do temor vem amor. E a Bíblia fala, por amor à arca de Deus, Obed-Edom foi abençoado. Então, obedeça a Deus. Entenda que não é uma boa intenção da sua forma de agir que vai fazer que Deus olhe assim. Amado, o mundo de Deus, as coisas do Senhor não são movidas por boas intenções, é movido por revelação do céu. Ou seja, é por revelação. O meu apóstolo, ele fala isso. As coisas de Deus não são por uma boa intenção. Não, vou fazer isso daqui que é melhor. Amado, faça quando Deus te der a revelação das coisas. Aí a tua família vai ser abençoada em nome de Jesus. Aí não há uma perda de um filho que aconteceu. Usar, com certeza uma mãe ou um pai chorou por causa de uma boa intenção. Quem está recebendo, dá um glória a Deus. Obedeça. Espera o momento de Deus. Faça a sua parte. Ande conforme Ele está mandando, obedeça. Que o teu sacrifício, da tua oração, dos teus pedidos, da tua dedicação a Deus, aleluia, está subindo, aleluia, para o trono de Deus. E no momento certo você vai ser abençoado. A tua família vai ser abençoada. A tua casa vai ser abençoada, porque está subindo com um aroma perfeito e sacrifício perfeito. Deus não rejeita. Amém? Então, para chegar a essas bênçãos, lá para o povo, Davi, ele levou 6 coisas, não só adoração. Ele prestou atenção no tempo, não era a hora de levar. Ele foi analisar. Como é que ele aprendeu a fazer isso tudo? Porque ele foi estudar. Como é que eu levo? Aqui não está escrito, mas da forma como ele levou e depois como ele fez acontecer, no mínimo, ele obedeceu e foi ler, e foi apresentar e foi fazer da forma certa. E ele esperou o tempo de Deus. O tempo de Deus tem que ser esperado. Obedecer tem que ser feito. Aí o sacrifício bem ele aceita. Amém? Você está entendendo? Então, segundo item, obediência e sacrifício. Para eu querer que minha família também
prospere, cresça, saudável. Eu tenho que viver a palavra para poder passar para minha família. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou o que for dentro da minha casa. Viva a palavra de Deus daquilo que Ele manda para você e para a tua casa. E tudo que você apresentar para Ele, aleluia, está subindo como aroma suave. Ele está aceitando, e vai chegar o momento daquilo que você tem tanto pedido no altar. Foi o que aconteceu. Ou seja, eram famílias. A Bíblia fala que foi abençoado a casa. Quando ele fala casa, ele está falando de famílias. Não é casa construída de parede, que às vezes leva para esse lado. Quando fala casa, são as pessoas que estão ali, foram abençoadas, como Obed-Edom foi. Davi, ele foi um instrumento, mas ele tinha uma forma para levar isso: tempo, obediência, sacrifício. Quarto item, aliás, 3, o quarto: orientação e ação. Davi, versículo 14: e Davi saltava com todas as suas forças. Diante do Senhor estava Davi, cingido de um éfode de linho. Você sabe o que é éfode? Só levanta a mão, quem sabe o que é? Ninguém sabe mais. Éfode eram as vestes sacerdotais que o sacerdote usava, que apontava não só para a santidade, mas principalmente orientação divina e comunicação com Deus. Vamos ver isso na palavra. Abre aí em primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, capítulo 30, por isso que eu estava achando estranho, capítulo 30, olha só, vamos lá no versículo 6 em diante. Olha o que diz: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava com amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor Deus, no Senhor seu Deus, e disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás, tudo libertarás. Eu não vou ler mais coisa. Aqui era a situação dos amalequitas, né? Davi estava com todas as famílias que estavam com ele em Ziclag, e quando ele saiu para a guerra, o que aconteceu? Os amalequitas entraram, levaram todo mundo, levaram as suas mulheres, os seus filhos, famílias foram levadas. Sabe o que Davi fez? Ele foi de qualquer jeito, ele saiu correndo, juntou todo mundo. Não, vou consultar o Senhor. Davi, ele se vestiu do éfode, chegou à presença de Deus: alcançá-lo-eis. Por isso que toda orientação gera ação. Pergunto eu a você, você quando está com algum desafio no meio da sua família, está numa guerra, situações estão acontecendo na tua casa, parece que o inimigo está levando toda a tua família, primeira coisa que você faz, é você começar a falar, chutar, a chamar atenção, ou você vai, se apresenta a Deus, ora, pede direção, para que Deus gere ação. Aleluia! Primeira coisa, quando a situação estiver braba na tua casa, ninguém se entendendo, vai para o teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto. Aleluia! E Ele vai dizer o que você vai fazer, vai te orientar e vai te dar paz no coração. Então, quando o Davi ele estava ali vestido, isso aponta para orientação e direção de Deus, ação. Qualquer definição de éfode de linho, você vai ver falando isso. Se vestia para entrar em contato. Em outras partes da Bíblia você vai ver isso. Então, meu amado, você que tem uma família abençoada, quem tem uma família abençoada, qualquer situação que acontecer, qualquer decisão que você tem que tomar, aleluia, seja como mãe, como pai, como esposa, busque a Deus e receba a orientação do céu. Aleluia, você pode dar um glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor.
Tempo. Obedecer, sacrificar, receber orientação e agir. Sabe por quê, meu amado? Entenda isso para você. Porque eu estou falando em comunicação e orientação. A Bíblia fala lá em 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, ele fala: vós porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, aleluia, aquele que Deus separou, aleluia, das trevas, aquele que Deus separou para que anuncieis as virtudes daqueles que tirou da treva para a maravilhosa luz. E se tem sacerdote aqui, dá um glória para o Senhor. Hoje você não usa veste, você é o próprio sacerdote, e Deus te dá livre acesso para conversar com Ele. Oh, meu irmão, a Bíblia fala: e vos farei reis e sacerdotes, reinarão sobre a terra. Apocalipse 5 versículo 10. Nós somos esses sacerdotes, aleluia. Você tem acesso para perguntar a Deus o que fazer. Não faça nada por emoção ou por impulsão, meu irmão. É por isso que muitos se quebram no meio das suas famílias, muitos passam situações, porque a emoção gera ação, e muitas vezes não é bom o que vem. Então, tempo, obediência, sacrifício, orientação e ação. Agora, aleluia, pode se levantar o que for, meu amado. A Bíblia fala que ele pegou os sacerdotes, tirou das trevas para que anuncieis, aleluia, a maravilhosa luz. Pode ser o momento, o desafio que for, a dificuldade que vier, aleluia. Aonde um sacerdote pisa, a luz. Aonde o sacerdote pisa, aleluia, Deus abre um caminho. Aonde que o sacerdote pisa, aleluia, aquele que se separa, Deus vai dar direção em todas as suas ações. Dá a direção. Está apertado, está difícil, se posiciona. Aquilo que Deus te escolheu para você ser. Você é um sacerdote escolhido pelo Senhor. Não se comporte como os outros. Deus te separou para uma linda obra, para você e para sua casa e para sua família. E o sexto item, versículo 15, no capítulo 2, tá? Versículo 15, capítulo 2, adoração. Tem adorador aqui? A Bíblia diz que assim subindo levaram Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Eu não vou ler mais o restante. Da mesma forma que Davi fez no início, ele fez agora. Amado, para a presença de Deus entrar no lugar, precisa se adorar. E Davi estava ali adorando, estava chegando o momento de abençoar um povo. Ele estava pulando, ele estava dançando, era símbolo, era trombeta. Louve ao Senhor, independente da circunstância que você esteja vivendo. Adore ao Senhor. A Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Ou seja, tem gente que às vezes está na presença de Deus, aleluia, mas não adora. Ah, meu irmão, isso muitas vezes falta para Deus entrar com providência na tua casa e na tua família. Muitas vezes nós não adoramos. O que é adorar? Honrar a Deus, respeitar a Deus, amar a Deus e aos seus ensinamentos em tempo todo. Está difícil? Continua adorando a Deus. Está no alto? Continua adorando a Deus. Estou dentro de casa? Continua adorando a Deus. Eu estou no meu trabalho? Eu continuo adorando a Deus. Eu estou no momento difícil? Eu continuo adorando a Deus. Eu estou na vitória? Eu continuo adorando a Deus. É adorar a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que adorar. O que é adorar? É você morrer para você mesmo, para o mundo, e viver para Deus. Como chegar à bênção na sua casa? Independente do momento difícil, louve. Presta atenção no tempo de Deus. Sacrifica e obedeça. Receba orientação e ação, segundo a direção que Deus vai te dar.
que muitas pessoas não estão tendo sabedoria de conduzir as suas casas, não estão recebendo direção, porque não tem paciência nem de buscar Deus e o tempo dele. Toma qualquer atitude precipitada, se explode por qualquer coisa, fala coisa que não convém, depois se arrepende, perde tempo, não adorou a Deus, tratou mal as pessoas. Então, meu amado, a bênção que era para você está retida. Você não está vivendo o que você fala. Foi o que aconteceu no início. Eles quiseram carregar a arca de Deus, mas sem viver o que era para viver. O que aconteceu? Morreu um. Teve que parar. As coisas não avançam. Amém ou não amém? Vocês estão recebendo isso que eu estou falando para vocês? Grava isso, pelo menos esses títulos: tempo, adoração, sacrifício, orientação, ação. Grava isso. E obediência. Em todas as circunstâncias nós temos que adorar. Mas o texto diz que após abençoar o povo com a arca na cidade, em nome do Senhor, você vê isso no versículo 18, ele fala que a cidade foi abençoada através da vida de Davi. Então todas as famílias foram abençoadas. Davi, ele foi abençoar a casa dele. Versículo 20, quando ele foi abençoar a sua casa, está escrito aí, o que aconteceu lá? A mulher desprezou ele, teve confusão, teve discórdia, teve um atrito. Agora eu quero falar com os casais. Escuta uma coisa, eu estava lendo um livro, muito bom por sinal, Não Discuta a Relação, da Patrícia Love e, eu coloquei o nome aqui, cadê? Steven Stone. Eles cuidam de casais. Não discuta a relação. Uma coisa tremenda, né? Mical, por que Mical estava nesse jeito? Porque ela estava com coisas guardadas no coração, ressentimento. Se a gente olhar para a história de Mical, Davi abandonou ela, porque estava fugindo de Saul. Depois de um certo tempo, o que aconteceu? Ela casou com outro. Olha lá, eu vou ler rapidamente. Deixa eu ver aqui o versículo. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, ela casou com Paltiel. Olha o que diz a Bíblia, eu vou ler rápido. Lá no final, Davi, ele volta e pede a mulher dele de volta. Chegou ele assumiu a primazia, o reinado. Aí fala assim: também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dai-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Enviou Isbosete, tirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís, e ia com ele seu marido caminhando e chorando de trás dela até Baurim. Ou seja, esse homem amava muito ela, meu irmão. Agora imagine a cabeça de uma mulher. De repente ela estava recebendo o que ela não estava recebendo de Davi. Pode ser? Pode. Ela estava ressentida, estava se sentindo desprezada, e ela estava isolada, ela estava numa janela. Davi, ele estava fazendo o que ele queria fazer, mas será que como é que estava a relação dele com a esposa dele? Porque, meu amado, o que Mical mostrou ali foi ressentimento, decepção, e a Bíblia fala desprezo. Então, será que foi um processo dessas coisas todas que ela viveu? Será que foi o momento que gerou ciúme dela, que ela falou das servas, né? E Davi não entendeu? Eu não sei o que aconteceu, mas devido à confusão e ao atrito, sabe o que aconteceu? A mulher ficou estéril até a morte. Discussão e atrito num casamento gera esterilidade, perda da geração. Vou falar de novo: atrito e confusão, você pode estar interrompendo o avanço de uma geração na sua vida, porque isso tudo é passado para casa para os teus filhos. Tem filho desviado, tem filho que não quer mais vir à igreja, tem filho que vai para as drogas, amado, tudo por causa do atrito e as confusões. Você mata a geração que está vindo. Você está recebendo? Dá um glória a Deus. Foi o que aconteceu. Mical ficou sem geração. Agora imagina, Davi ficou sem uma linhagem através de Mical, por causa de uma confusão. E por que isso chega a esse ponto? Discussão que gera decepções, desprezo e ressentimento vai gerar a confusão. E você pode estar ali
quebrando algo dentro da sua família. O que faltou aqui é conexão. Quando eu li esse livro, eles falam isso. Por quê? Porque a mulher, entenda uma coisa, sempre quando o casal vai discutir a relação, às vezes a situação fica pior do que começou, é verdade? Porque a mulher muitas vezes ela se mostra ressentida, ela se mostra irritada, ela se mostra nervosa por aquela situação, e o marido é cobrado, ele se sente, parece que um crime que não cometeu. Ele se sente frustrado porque ele não alcançou o patamar de satisfação da sua esposa. Aí acontece o que? As confusões, e gera uma desconexão. Entenda uma coisa: desconexão no casamento não é por falta de comunicação insuficiente. A comunicação insuficiente que gera a desconexão. A comunicação deficiente, nós temos que conhecer o nosso casal, entender os momentos, entender as falhas, entender os pontos fracos, entender e procurar se adaptar para que as coisas não aconteçam, que todos nós temos pontos fracos. Você vai cobrar uma coisa, pode gerar, se você só cobrar e não ver você, e você não se entender, e não entender os pontos fracos dele, pode começar uma discussão e ficar pior do que começou, aí gera um rompimento. E duas coisas que acontecem. Por que não gera conexão num bom relacionamento? Primeiro, a mulher, ela tem uma situação que ela vive quando acontece uma discussão. Quando ela chega no ponto de discussão, esse livro fala que ela está com medo e o homem está envergonhado. Aí você vai falar, mas por quê? Porque, analisa comigo, desde o início dos tempos, vamos voltar lá na parte primitiva da coisa. As mulheres, elas precisavam ser protegidas. Elas não gostam de se sentir isoladas. Elas não gostam de se sentir sozinhas e sem segurança. Então os homens saíam para caçar, elas ficavam dentro da caverna. Então elas precisavam ser abraçadas, coisa que não aconteceu com Mical. Ela estava longe do seu marido. As mulheres, ela tem que sentir a presença do homem do lado dela, protegendo, amando, abraçando, para que ela não venha se irritar. E o homem, da mesma forma, a mulher tem que reconhecer a importância do homem, tem que respeitá-lo. Efésios capítulo 5, versículo 22, fala uma coisa tremenda: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Lá no final, no versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, da mesma forma que a mulher precisa de amor e proteção, por isso que ela sente medo. Sabe qual é o ressentimento da mulher? É quando quem tem esse isolamento, não tem contato, gera um receio, gera ansiedade, porque ela está se sentindo sozinha. E o homem não quer muitas vezes discutir a relação, porque ele tem medo das insatisfações da mulher, porque sabe que a mulher vai começar a jogar na cara, sabe que a mulher pode chegar até desrespeitar, e a Bíblia fala, sujeitai-vos, ou seja, respeite. O amor para a mulher surge muitas vezes num abraço, e você falar para ela, eu te amo. O amor para o homem surge você olhar para ele e dizer, eu te respeito. Surge melhor para o homem você respeitar a mulher, e saber o teu limite, não avançar, não pular no pescoço, não dar um tapa, gritar com ele, do que você falar que ama ele e você desrespeitar ele dentro da sua casa. Pior coisa para o homem. O homem, ele tem essa posição de se sentir importante, de saber que está cumprindo com suas obrigações de casa, colocando tudo em casa, e a mulher tem que olhar isso e dizer, marido, eu me sujeito a você, eu respeito você. Então, se tem mulheres aqui, eu estou falando isso de uma forma geral, da pastora até o final, se você desrespeita o teu marido, a pior coisa que tem para o homem, aí o que acontece? Ele se separa, gera desconexão. Quando gera desconexão, você fica sozinha. Aí daí que vem os divórcios e as separações. Quem está recebendo? Respeite o seu marido. E homem, ama a sua esposa. Isso vem lá de trás, desde a era das cavernas. O homem saía para caçar e a mulher ficava esperando ele para ser protegido dos animais, dos bichos ferozes, dos dinossauros, sei lá.
Isso até hoje, a mulher ela carrega dentro de si essa necessidade de não se sentir isolada, sozinha, com falta de segurança. É o que o homem dá. E o homem ele tem que se sentir como cabeça. É importante. Se ele sentir, sabe por que às vezes não gera essa conexão? Por causa disso que eu falei. Se ele tocar, a mulher vai começar a falar. Aí o que ele faz? Vai para a rua. Não quer, porque vai começar a falar a verdade, vai gerar discussão. E ao mesmo tempo a mulher se sente sozinha dentro de casa. Quem está recebendo a glória a Deus? Eu sou casado, meu irmão. Isso pode acontecer com qualquer um. Entenda os pontos fracos do teu marido. Mulheres, entenda os pontos fracos. Maridos, entenda os pontos fracos da sua mulher, a necessidade que ela tem. Eu aprendi isso. Então o homem se sente envergonhado e a mulher com medo, com receio de ficar. E o homem se sente envergonhado de não estar chegando aonde tinha que chegar e a mulher vai cobrar dele. Aí ninguém toca em nada, fica aquilo frio, aí começa a gerar ressentimento, decepção, desprezo, acabou o casamento. A geração que vem não existe. Se você se uniu com o teu marido, é para dar continuidade àquilo que Deus começou. E quem recebe, dá glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. Dá uma salva de palmas ao Senhor. É isso que Deus quer para a tua vida. Tinha mais coisa para falar, mas eu não vou falar por causa da hora. Falei aqui com casamento e com os casais. Amém?